É, pessoal, e o negócio não está muito bom aqui para Vale, bem como o minério de ferro, né? A gente pode observar que a Vale está numa das suas mínimas dos últimos 18 meses, né? E quando a gente aproxima aqui para uma visão de curto prazo, só aqui nesses últimos 8 meses que a gente está falando, a gente pode perceber aqui uma queda de cerca de 25%. Algumas destas razões, obviamente, impactado pela sua commodity. Lembrando que a Vale também trabalha com outros tipos de materiais, alguns outros tipos de metais interessantes, mas grande parte deles é influenciado pelo FEF, contrato futuro do ferro. A gente fala do ferro 62%, minério de ferro, que vem impactando bastante. Quando a gente olha no espectro do gráfico, ele é muito bem correlacionado aqui, né? Então, enquanto o FEF negociado nos últimos 18 meses caiu 16%, a Vale caiu 23%. Mas a coisa muda de figura e eu quero chamar a atenção de vocês a respeito disso daqui. Ó. Dá só uma olhada quando eu coloco o Semin 3, parte de mineração. A gente aqui tem três classificações de produto, né, da própria CSN Mineração. Ela trabalha também na questão do minério de ferro, mas ela trabalha com uma granulometria diferente. Ela trabalha com grãos de 6 milímetros para cima até 60 milímetros, depois de 1/10 de milímetro a 6 milímetros e abaixo de 1/10, quase que no pó do minério de ferro. E a gente percebe que nesses últimos meses aqui, 18 meses, por que, que o minério de ferro caiu 16%, a Vale 23% e a Semin, né, CSN Mineração, subiu 60%. Comecei a fazer esse exercício, né, comecei a colocar lado a lado e comparar. E olha que coisa interessante, mesmo colocando lado a lado e comparando, quer ver? Ó, a gente consegue perceber que a CSN Mineração está mais cara no PL do que a Vale e Uzi Minas, né? Na verdade, Uzi Minas aqui a gente não consegue fazer comparação, 23, né? Está disparado. O preço sobre valor patrimonial da CSN Mineração é quase que o dobro da Vale e bem mais alto do que a Uzi Minas. Então, por que, que a CSN Mineração está subindo tanto mesmo estando mais caro? Outra coisa importante também observar, veja que aqui nos indicadores de margem e também lucratividade, ela também ganha. Veja só, a CSN Mineração, quando a gente fala de ROI, ROI, ROIC, ela ganha em quase 40%, 15% e 22%. Os números da Vale também são altos. Mas o X da questão está aqui, olha, qual que é a minha tese? Por que, que CSN Mineração cresce mais do que Vale e tende a crescer mais? Por esse aspecto fundamental, né? Ó. Quando eu desço aqui na questão de valor de mercado da Vale, eu observo que ela custa aqui, olha, em valor de mercado, vamos dar uma olhada, por volta de 263 bi. Quando eu vejo CSN Mineração, vou vir aqui, vou pegar CSN Mineração, vou descer aqui no valor de mercado e olha só que interessante, seu valor de mercado é por volta de 29 bilhões. Então a gente está falando numa empresa que tem uma capacidade absurda de crescimento, né? De 29 bi contra a Vale de 260 bi, a gente está falando de uma empresa que está 10 vezes menor do que a Vale, fazendo o seu core business de mineração. Entende? Então, isso que eu achei interessante. Quando você analisa uma empresa, não é simplesmente analisar colocando lado a lado dos seus pares. É saber o potencial de crescimento, a desalavancagem e a capacidade que ela tem de market share no mercado que ela atua. Então, por exemplo, enquanto que a Vale tem ali algumas áreas de materiais mais nobres e outras frentes, a CSN Mineração se concentra puramente no minério de ferro, dividido em três classificações, obviamente, e por seu valor de mercado ser menor, ela acaba ganhando uma envergadura, ou seja, uma capacidade de ir mais distante do que a Vale. Porque pensa o seguinte, para a Vale dobrar de preço, ela tem que passar a valer 500 bi, ok? Agora, para a CSN dobrar em valor de mercado, ela sai de 29, 30 para 60. Mesmo assim, ela fica 5 vezes menos do que a própria Vale. É claro que a gente está falando da Vale, que é a maior mineradora do mundo, né? Mas é interessante observar como que a CSN Mineração, por ter um valor de mercado menor, ela consegue assim ter mais vigor para essa subida, mesmo na contramão da sua principal commodity, como por exemplo o minério de ferro. Outra coisa que eu percebo, a volatilidade, obviamente, é maior por essas razões que comentamos, mas a CSN Mineração ela está menos propensa, pelo menos aqui na questão de rentabilidade,
aos efeitos macroeconômicos que a Vale, por ser bem o vetor, né, do minério de ferro, se encontra. Então, por exemplo, a China diminui os seus investimentos em setor imobiliário, fala que vai cair bastante as commodities, enfim, a Vale ela é muito mais sensível do que propriamente a CSN Mineração. E quando sobe, sobe mais ainda. A gente pode perceber que esse pico de crescimento aqui da commodity, que foi aqui em janeiro de 2024, a CSN Mineração ela estava vindo normalzinha, como o minério, como a Vale, aí ela deu esse sobressalto de quase 150%. É claro que quando ela cai também de uma forma mais expressiva, mas é interessante que ela está muito mais multiplicada do que a própria Vale por questões de tamanho de empresa e valor de mercado. Interessante isso. Você pode entender isso como o fator de o quanto de risco você quer adicionar à sua carteira para poder multiplicar e alavancar ela. Outra coisa também importante que eu venho observando aqui na Vale, alguns noticiários vêm recomendando compra dela. Inclusive, aqui, quando a gente olha a opinião de analistas, por Vale ser uma ação muito assistida no mercado, tem muitos analistas dando recomendação de compra, colocando o seu valor de tela, né, o valor de cotação, em 14 dólares e 44 centavos. E quando a gente pega aqui, ó, dólar hoje, vamos ver quanto que ficaria Vale, ó, 14,44 dólares por volta de R$ 80. Olha só o preço-alvo que eles estão colocando para Vale. Quando a gente vê ela hoje abaixo de R$ 60, podendo chegar a 80, na opinião desses analistas, de fato muitos entendem aqui como uma grande oportunidade. Outra coisa são seus dividendos, né? Ela vem recheando aí os seus acionistas com bons dividendos. Perde um pouco para a Bradespar, porque lá você assume risco de holding e o risco é compensado com um pouco mais de dividendo, mas ela tem bons dividendos. Até na nossa tabelinha aqui que a gente usa sempre, a gente consegue observar nas maiores pagadoras de dividendos aqui do nosso índice, a Vale, olha, pegar aqui, Bradespar aparece Gerdau, CSN e a Vale aparece aqui em quinto lugar, ó, Vale. 11,37%. Só nesses últimos 7 meses pagou 4,5%. Ok? Pergunta: o que você tem hoje dessas daqui? Você está em Vale, CSN Mineração ou você está em Usiminas? Na verdade, Usiminas nem aparece aqui na lista, né? Seria mais mesmo entre Vale ou CSN Mineração. Você deve ficar atento aqui, olha, ao seguinte: eu vou entrar no site Fundamentos, eu vou pegar aqui Vale 3 e vamos dar uma olhada aqui que seus controladores estão fazendo na questão de venda de ativos. Ó, vamos lá. O que eles têm feito? É bom você observar o que eles fazem para saber se você não vai entrar numa barca furada, né? De repente eles estão se desfazendo das ações, você está lá comprando, né? Mas olha só que interessante, os controladores eles têm aproveitado alguns preços, têm pago até um pouco mais caro, ó, 63, 64. E eles estão indo lá e comprando cada pouquinho em pouquinho de ação, lá, ó, jogando para dentro de caixa. Ó. Compram 1.000 ações, compram 5.000 ações e não tem nada de venda aqui nos últimos 18 meses. Vamos dar uma olhada mais para baixo no histórico, ó. E ainda continua compra, né? Ó, a gente pode observar 4.000 de compra, né? Que dá 400 mil. Compraram a quase R$ 100 essas ações, né? Mas também venderam a R$ 85, cerca de quase 2 milhões de reais. Compraram 10 mil, compraram 2 mil, 2.500, 440 mil ações, 45 milhões de reais a R$ 100 eles compraram. Então, o que a gente tira aqui de lição? Os controladores não estão nem aí para o preço, né? Tá 80, 90 ou R$ 100. O que eles estão fazendo? Eles estão comprando e não estão vendendo. É por isso que grande parte das recomendações estão pendurando o valor aqui a R$ 80. E para a gente reforçar nossa tese, eu vou pegar aqui o nosso painel inteligente de ações e eu quero saber o que os fundamentalistas acham de Vale e qual que é o preço-alvo ou o preço de tela, valor intrínseco. Para isso eu vou usar aqui o nosso painel inteligente, estamos ultrapassando 500 acessos, vou deixar o link para vocês na descrição e no comentário. Vem ajudando bastante pessoas aí, aqueles investidores que estão começando agora, especialmente a encontrar boas ações e baratas, porque o painel ele traduz aqui de uma forma bem simples aquilo que está barato ou caro, de acordo com o critério de Joe Greenblatt e Benjamin Graham.
tá? Então vamos lá, eu vou vir aqui, simplesmente digitar o ticker, vale 3, vou dar um Enter e vamos ver. Olha lá, ó. De acordo com Benjamin Graham, que é o pai do Velho Invest, e também de Joe Greenblatt, o pai da Magic Formula, cara que ganhou bastante vezes no mercado, né? Eles estão dizendo que está barata. E o valor sem margem de segurança, R$ 104,58. Aqui, contando já os dividendos, mostra que o PL está baixo, você vai recuperar seus investimentos em 5 anos, 5 anos e meio, e o preço sobre valor patrimonial tem baixo ágio e dando um excelente retorno. Então, aqui, se a gente jogar aqui uns 30% de margem de segurança, a gente vai chegar naqueles 85, R$ 80, que foi aí a recomendação dos analistas. Tem até analista, olha, colocando um preço mais alto, né, de preço-alvo. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Quando a gente olha aqui nos analistas, ó, colocar aqui, eles estão dando recomendação de compra, são 10 em recomendação de compra. Acho que a gente consegue ver a opinião deles mais ou menos aqui no gráfico. Não, hoje não está trazendo. Mas basicamente o que eles estão dizendo? Eles estão dizendo que a ação pode chegar a por volta de 80, R$ 81, ok? Pessoal, finalizo aqui e pergunto para você, o que você acha de Vale? Tem ela hoje em carteira? Gosta do case ou prefere Semin, que foi o vídeo passado que nós fizemos? E se você gostou do conteúdo, quer acessar o painel também, por favor, vou deixar o link na descrição e nos comentários. Peço o seu like se esse vídeo agregou alguma coisa e a sua inscrição no canal. Agradeço a sua atenção. Até mais. Tchau, tchau.